Tem um momento em que algo começa a mudar dentro de você. Não é algo visível. Não é algo que você anuncia. E muito menos algo que você consegue explicar com facilidade. Mas você sente. Você começa a pensar diferente. A reagir diferente. A se posicionar de uma forma que antes você não conseguia. E o mais curioso é que no começo, ninguém percebe. Tudo continua aparentemente igual. As pessoas continuam agindo do mesmo jeito. As situações continuam acontecendo. Mas dentro de você, já não é mais como antes. Existe uma consciência nova. Um tipo de clareza que você ainda está aprendendo a lidar. E mesmo sem dizer nada, essa mudança já começou. Com o tempo, essa mudança começa a aparecer nas suas atitudes. Você já não responde tudo. Já não entra em qualquer conversa. Já não tenta explicar cada detalhe. Coisas que antes te prendiam, já não têm o mesmo efeito. Situações que antes te tiravam do eixo, agora passam, sem te abalar da mesma forma. E não é que você deixou de se importar. Você só começou a escolher melhor onde colocar a sua energia. Você observa mais. Fala menos. E começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. E é nesse ponto que algo começa a acontecer. As pessoas percebem. Mesmo que você não diga nada, elas percebem. Percebem no seu silêncio. Na sua postura. Na forma como você já não reage como antes. E é aí que começam os comentários. Você mudou. Você está diferente. Está estranho. Está frio. Alguns falam de forma direta. Outros demonstram através do comportamento. Começam a te observar mais. A testar suas reações. A tentar entender o que está acontecendo com você. Mas o problema é que nem todo mundo está preparado para sua mudança. Porque a forma como você era antes funcionava para eles. E agora, já não funciona mais. E isso mexe com você. Porque, por um momento, você começa a se questionar. Será que eu estou exagerando? Será que estou sendo duro demais? Será que eu mudei demais? Você sente o peso do olhar dos outros. Sente a diferença no tratamento. Percebe o afastamento de algumas pessoas. E isso gera dúvida. Porque uma parte de você quer manter essa nova postura. Mas outra parte ainda carrega o hábito de tentar agradar. E por alguns instantes, você pensa em voltar atrás. Voltar a explicar. Voltar a justificar. Voltar a ser como antes, só para evitar desconforto. Mas no fundo, você sabe. Sabe que não é mais possível. E então, algo se encaixa. Você começa a entender que o incômodo não é sobre você. É sobre a mudança. Você percebe que quando você muda, você quebra padrões. Padrões que as pessoas estavam acostumadas. Padrões que facilitavam a dinâmica entre vocês. E quando você deixa de reagir como antes, isso desorganiza quem estava acostumado com a sua versão antiga. E é por isso que incomoda. Não porque você está errado, mas porque você não está mais disponível, da mesma forma. E essa consciência traz algo muito importante. Clareza. A partir desse ponto, algumas coisas começam a acontecer naturalmente. Algumas pessoas se afastam. Outras tentam puxar você de volta para o que você era antes. Outras ainda, simplesmente não conseguem se conectar mais com você. E isso pode doer. Porque nem sempre são pessoas desconhecidas. Muitas vezes, são pessoas que faziam parte da sua rotina. Mas você começa a perceber uma verdade. Nem todo mundo está preparado para crescer com você. E tudo bem. Porque a sua evolução
Não pode ser limitada pelo conforto dos outros. Com o tempo, você começa a se sentir mais firme. A dúvida diminui. A necessidade de aprovação enfraquece. E a sua postura se torna mais natural. Você já não precisa se esforçar para manter essa nova versão. Ela simplesmente é você agora. Você fala quando faz sentido. Se cala quando não vale a pena. Se posiciona quando necessário. E se preserva quando preciso. Sem peso. Sem culpa. Sem necessidade de provar nada. E essa estabilidade traz algo que você não sentia antes. Paz. Você não mudou para pior. Você só deixou de ser quem precisava ser, para manter tudo confortável. E isso incomoda. Incomoda quem estava acostumado. Incomoda quem se beneficiava da sua antiga versão. Incomoda quem não está disposto a evoluir. Mas isso não significa que você está errado. Significa que você cresceu. E crescer nem sempre mantém todo mundo por perto. Mas mantém você no caminho certo.